Essa é uma constatação fascinante. Se as companhias não sabem por que seus clientes são clientes, há uma boa chance de elas também não saberem por que seus funcionários são seus funcionários. Se a maioria das empresas não sabe por que seus clientes dão preferência a elas ou por que seus funcionários trabalham lá, então como saberão como atrair mais funcionários e incentivar a fidelidade entre os que já pertencem aos seus quadros? A verdade é que hoje a maior parte delas está tomando decisões com base em um conjunto incompleto, ou pior, completamente falho de suposições sobre o que está impulsionando o negócio. Existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou inspirá-lo. Quando me refiro à manipulação, não é com sentido necessariamente pejorativo. Trata-se de uma tática muito comum e até certo ponto benigna. Na verdade, muitos de nós temos feito isso desde que éramos pequenos. Vou ser seu melhor amigo. É uma tática de negociação bastante eficaz, empregada por gerações de crianças para obter algo de um colega. E como lhe dirá toda criança que algum dia deu uma bala esperando ter um novo melhor amigo, funciona. Dos negócios à política, há manipulações desenfreadas em todas as formas de venda e de marketing. As manipulações típicas incluem redução de preço, promoção, exploração do medo, da pressão do grupo social ou de mensagens baseadas em desejos e aspirações do consumidor, e promessas de inovação para influenciar o comportamento, seja uma compra, um voto ou apoio. Quando empresas não sabem ao certo por que seus clientes são clientes, elas tendem a contar com um número desproporcional de manipulações para obter aquilo de que precisam. E por um bom motivo. A manipulação funciona. Preço. Muitas companhias relutam em entrar no jogo do preço, mas fazem isso porque sabem que é eficaz. Tão eficaz que a tentação às vezes pode ser arrasadora. Há poucas prestadoras de serviços especializados que, quando deparam com a oportunidade de fazer um grande negócio, não baixam os preços para que ele seja fechado. Não importa como racionalizaram isso para si mesmos ou para seus clientes, o preço é uma manipulação altamente eficaz. Reduza seu preço o suficiente e as pessoas vão comprar de você. Vemos isso no fim de cada estação no varejo, quando são feitas queimas de estoque. Baixe o preço o suficiente e as prateleiras logo vão se esvaziar, dando lugar aos produtos da próxima estação. Entrar no jogo do preço, no entanto, pode representar um tremendo custo e criar um dilema significativo para a empresa. Para o vendedor, a venda motivada pelo preço é como heroína. O ganho no curto prazo é fantástico, mas quanto mais se faz isso, mais difícil fica se livrar do hábito. Uma vez que os compradores se acostumam a pagar um preço abaixo da média por um produto ou serviço, será muito difícil para eles pagarem mais. E os vendedores, diante de uma avassaladora pressão para empurrar os preços cada vez mais para baixo, a fim de se manterem competitivos, veem suas margens ficarem cada vez menores. Isso só aumenta a necessidade de vender mais para compensar. E a maneira mais rápida de fazer isso é, de novo, reduzindo o preço. E assim se instala o vício da espiral descendente de preço. No mundo das drogas, viciados são chamados de junkies. No mundo dos negócios, nós os chamamos de commodities. Seguros, computadores pessoais, serviço de telefonia móvel, uma enorme quantidade de bens de consumo não duráveis. A lista de commodities criada pelo jogo do preço aumenta cada vez mais. Em quase todas as circunstâncias, as companhias que são forçadas a tratar seus produtos como commodities causaram isso a si mesmas. Não posso alegar que reduzir o preço não seja uma forma legítima de conduzir o negócio. O desafio é continuar a ser lucrativo. O Walmart parece ser uma exceção à regra. Eles construíram um negócio extraordinariamente bem-sucedido entrando no jogo do preço. Mas a um alto custo. A escala ajudou o Walmart a evitar a fraqueza inerente a uma estratégia baseada no preço. Mas a obsessão da companhia pelo preço, acima de tudo o mais, a deixou marcada por escândalos e comprometeu sua reputação. E cada um dos escândalos nos quais a companhia se envolveu teve origem em tentativa de manter os custos reduzidos, para que pudesse se permitir oferecer preços tão baixos.
Preço baixo sempre custa alguma coisa. A questão é: quanto você está disposto a pagar pelo dinheiro que ganha? Promoções. A General Motors tinha uma meta ousada: liderar a indústria automobilística americana em participação de mercado. Na década de 1950, havia nos Estados Unidos 4 opções entre as montadoras: GM, Ford, Chrysler e AMC. Antes de os fabricantes estrangeiros entrarem em cena, era a GM que dominava. Uma nova concorrência, como seria de esperar, tornou essa meta mais difícil de ser mantida. Não preciso fornecer quaisquer dados para explicar quanta mudança houve na indústria automobilística em 50 anos. Mas a General Motors aguentou firme durante a maior parte do século passado e manteve seu prezado domínio. A partir de 1990, porém, a participação da Toyota no mercado dos Estados Unidos mais do que dobrou. Em 2007, a companhia japonesa tinha escalado de apenas 7,8% para 16,3%. Durante o mesmo período, a GM viu sua participação de mercado levar um tombo de 35% em 1990 para 23,8% em 2007. E no início de 2008 aconteceu o impensável. Os consumidores nos Estados Unidos compraram mais carros fabricados no exterior do que no país. Desde a década de 1990, diante desse ataque da concorrência japonesa, a GM e outros fabricantes americanos tiveram que se mexer e oferecer incentivos destinados a ajudá-los a sustentar sua participação cada vez menor. Com a publicidade anunciando promoções de peso, a GM, por exemplo, ofereceu incentivos de retorno entre 500 e 7 mil dólares para clientes que comprassem seus carros e caminhões. Durante um bom tempo, o desempenho das promoções foi brilhante. As vendas da GM voltaram a subir. No entanto, no longo prazo, os incentivos só serviram para corroer drasticamente as margens de lucro da GM e conduzi-la a um buraco profundo. Em 2007, a empresa perdeu 729 dólares por veículo, em grande parte por causa dos incentivos. Constatando que o modelo era insustentável, a GM anunciou que ia reduzir o montante dos incentivos de retorno oferecidos, o que fez as vendas despencarem. Sem incentivo, sem clientes. A indústria automobilística havia efetivamente transformado os clientes em junkies do retorno em dinheiro, construindo uma expectativa de que não existe essa coisa de preço cheio. As promoções, sejam as de compre um e leve dois, ou as leve um brinde grátis, são manipulações tão comuns que às vezes esquecemos que estamos sendo manipulados. Na próxima vez que fizer uma compra, de uma câmera, por exemplo, preste atenção em como você toma sua decisão. Você vai encontrar facilmente 2 ou 3 câmeras que satisfazem as especificações de que precisa. Tamanho, número de megapixels, mesma faixa de preço, boa marca. Mas talvez uma delas ofereça uma promoção. Um estojo ou um cartão de memória grátis. Levando em conta a relativa paridade das características e dos benefícios, esse pequeno item extra às vezes é tudo de que você precisa para fazer pender a balança para um lado. No mundo das transações entre empresas, B2B ou business to business, as promoções são chamadas de valor adicionado ou valor agregado. Mas os princípios são os mesmos. Ofereça alguma coisa grátis para reduzir o risco, de modo que alguém faça um negócio com você. E, assim como a redução no preço, promoções funcionam. A natureza manipuladora das promoções está tão bem estabelecida no varejo que o setor até deu um nome a um dos princípios. Chama-se breakage. O breakage mede o percentual de clientes que não aproveitam uma promoção e acabam pagando o preço cheio do produto. Isso costuma acontecer quando os compradores não se dão o trabalho de cumprir as etapas necessárias para solicitar seus benefícios em um processo idealizado para ser propositalmente complicado ou inconveniente, a fim de aumentar a probabilidade de erros ou de inação e manter o breakage em um número elevado. Para obter o benefício, é comum que o cliente precise enviar uma cópia do recibo, recortar um código de barras da embalagem e preencher um longo formulário com detalhes sobre o produto e como foi adquirido.
Enviar um fragmento errado da embalagem ou omitir um detalhe na solicitação pode postergar o recebimento do benefício por semanas, meses ou até cancelá-lo. O setor que adota benefícios e vantagens também tem um nome para o número de clientes que simplesmente não se dá o trabalho de fazer a requisição do benefício ou que nunca saca o cheque do benefício que recebe. Chama-se slippage. Para os negócios, os ganhos de curto prazo dessas e de outras manipulações são claros. Um benefício ou vantagem é uma isca para o cliente pagar o preço cheio por um produto que pode ter considerado comprar só por causa da perspectiva de um ressarcimento parcial. Mas cerca de 40% desses clientes nunca conseguem o preço baixo que pensavam estar pagando. Chame isso de imposto dos desorganizados, mas os varejistas contam com ele. Órgãos reguladores têm aumentado sua vigilância sobre a indústria dos programas de fidelidade, mas com sucesso limitado. O processo de recebimento dos benefícios continua sendo complicado, e isso significa dinheiro para o vendedor. A manipulação em sua melhor forma. Mas a que custo? Medo. Se alguém fosse assaltar um banco com uma banana no bolso, seria acusado de roubo à mão armada. Claro que ninguém correria o risco de levar um tiro, mas o que a lei leva em conta é a crença das vítimas de que o assaltante tinha uma arma real. E por um bom motivo. Sabendo muito bem que vai motivá-las a obedecer às suas ordens, o assaltante toma medidas para deixar as pessoas com medo. O medo, por motivo real ou só imaginado, é sem dúvida a manipulação mais poderosa. Ninguém nunca foi despedido por ter contratado a IBM, diz o velho adágio, descrevendo um comportamento completamente resultante de medo. Um funcionário em um departamento de compras, encarregado de localizar os melhores fornecedores para uma companhia, rejeita um produto superior a um preço mais baixo apenas porque é de uma companhia menor ou de uma marca menos conhecida. O medo, por motivo real ou só imaginado de que seu emprego estivesse em risco se algo desse errado, foi suficiente para levá-lo a ignorar a finalidade expressa de sua tarefa e até fazer algo que não é do melhor interesse da companhia. Quando o medo é empregado, os fatos são incidentais. Profundamente assentada em nosso impulso biológico de sobrevivência, essa emoção não pode ser afastada rapidamente com fatos e números. É assim que funciona o terrorismo. Não é a probabilidade estatística de alguém ser atingido por uma ação terrorista, mas o medo de que isso possa acontecer que incapacita uma população. Poderoso manipulador, o medo muitas vezes é usado com motivações bem menos nefastas. Usamos o medo para criar nossos filhos, para motivar pessoas a obedecer um código de ética. O medo é usado com regularidade em campanhas de utilidade pública, por exemplo, para promover o zelo pela segurança de crianças, ou chamar a atenção para a AIDS, ou para a necessidade do cinto de segurança. Quem assistia à televisão na década de 1980 recebeu uma pesada dose de publicidade antidrogas, inclusive um anúncio de utilidade pública muito copiado, feito por um programa federal americano de combate ao abuso das drogas entre adolescentes. Este é o seu cérebro, diz um homem enquanto segura um imaculado ovo branco. Ele então quebra o ovo em uma frigideira cheia de óleo quente. Este é o seu cérebro sob o efeito de drogas. Alguma pergunta? Outro anúncio, cuja intenção era apavorar qualquer adolescente mais atrevido, dizia: a cocaína não faz você ficar sexy, faz você ficar morto. Da mesma forma, quando os políticos dizem que seu oponente vai aumentar impostos ou cortar despesas em segurança, e o noticiário vespertino transmite o alerta de que sua saúde ou segurança estarão em risco, a menos que você assista ao programa das 20 horas, ambos estão tentando semear medo entre eleitores e telespectadores, respectivamente. Empresas também utilizam o medo para dar uma sacudidela na insegurança que todos sentimos, a fim de conseguirem vender seus produtos. A ideia é que se você não comprar o produto ou serviço, algo de ruim poderia lhe acontecer. A cada 36 segundos alguém morre de infarto, diz o anúncio de um cardiologista. Você tem radônio?
Seu vizinho tem. Lê-se em um anúncio na lateral de um caminhão de alguma companhia que vende um serviço de inspeção de poluição residencial. E, é claro, a companhia de seguros gostaria de lhe vender um seguro de vida antes que seja tarde demais. Se alguém já lhe vendeu qualquer coisa com a advertência de que temia as consequências caso você não comprasse, saiba que ele está usando uma arma proverbial que reside em sua cabeça para ajudá-lo a ver o valor de escolher a ele e não a concorrência. Ou talvez seja só maluquice, mas funciona. Aspirações. Parar de fumar foi a coisa mais fácil que já fiz, disse Mark Twain. Já fiz isso centenas de vezes. Se o medo nos motiva a nos afastar de algo terrível, mensagens que evocam aspirações criam uma tentação por algo desejável. Marqueteiros costumam falar sobre a importância de ter aspirações, oferecendo às pessoas algo que desejam alcançar e a possibilidade de chegarem lá mais facilmente usando determinado produto ou serviço. 6 passos para uma vida mais feliz. Faça esta série de exercícios para ter o corpo com o que sempre sonhou. Em apenas 6 semanas você pode ficar rico. Todas essas mensagens manipulam. Elas provocam em nós uma tentação por coisas que queremos ter ou pela possibilidade de nos tornarmos a pessoa que gostaríamos de ser. Embora positivas em sua natureza, as mensagens dirigidas às aspirações são mais eficazes com pessoas com pouca disciplina ou que sentem medo e insegurança quanto à própria capacidade para realizar seus sonhos sozinhas. E essas pessoas são, em diversos momentos e por razões diversas, todo mundo. Eu sempre brinco que é possível fazer alguém pagar a mensalidade de uma academia de ginástica usando uma mensagem desse tipo. Mas fazê-lo ir até lá 3 vezes por semana exige um bocado de inspiração. Quem leva uma vida saudável e tem o hábito de se exercitar não responde a 6 passos fáceis para perder peso. Os que não têm esse estilo de vida que são os mais suscetíveis. Não é novidade o fato de muita gente fazer uma dieta atrás da outra na tentativa de ter o corpo dos sonhos. E não importa qual regime escolham, todos vêm com a ressalva de que exercícios e dieta balanceada ajudarão a melhorar os resultados. Em outras palavras, disciplina. Matrículas em academias de ginástica costumam aumentar cerca de 12% todo mês de janeiro, quando as pessoas tentam realizar a promessa de ano novo de levar uma vida mais saudável. Mas apenas uma fração desses aspirantes a uma vida fitness ainda estará frequentando a academia no fim do ano. As mensagens dirigidas às aspirações podem incitar um comportamento, mas, na maioria das vezes, ele não dura. Essas mensagens não são eficazes apenas no mercado de consumo. Também funcionam muito bem nas transações entre empresas. Dirigentes de companhias, grandes e pequenas, querem todos se sair bem e, assim, tomam decisões, contratam consultores e implementam sistemas que os ajudem a alcançar o resultado desejado. Entretanto, com muita frequência, não são os sistemas que falham, mas a competência para mantê-los. Posso falar por experiência própria. Ao longo dos anos, adotei uma porção de sistemas ou práticas para me ajudarem a alcançar o sucesso pelo qual aspiro, só para me ver de volta aos meus antigos hábitos 2 semanas depois. Eu aspiro por um sistema que me ajude a evitar a implementação de sistemas que visem a alcançar minhas aspirações. Mas provavelmente não seria capaz de segui-lo durante muito tempo. Essa resposta de curto prazo a desejos de longo prazo também está viva e passa bem no mundo corporativo. Uma amiga que é consultora de gestão foi contratada por uma companhia de $1 bilhão para ajudar a realizar metas e aspirações da corporação. O problema era, ela explicou, que os gestores, não importava qual fosse a questão, estavam sempre inclinados a escolher a opção mais rápida e mais barata, não a melhor solução de longo prazo. Como o praticante habitual de dietas, eles nunca têm o tempo ou o dinheiro para fazer direito na primeira vez, disse ela, referindo-se a seu cliente, mas sempre têm tempo e dinheiro para fazer novamente. Pressão do grupo social. 4 em cada 5 dentistas preferem Trident. Gaba-se o anúncio de goma de mascar em uma tentativa de fazer você experimentar o produto.
Um estudo duplo cego realizado por uma importante universidade concluiu: Obrigado por escutar a Top Audiolivros, espero que você esteja aprendendo muito com este incrível best-seller. Talvez você simplesmente não se lembre os principais ensinamentos do livro. Vivemos na correria do dia a dia e muitas vezes perdemos o foco. Agora, imagine se um livro como este pudesse ser compactado em uma única página com gráficos e ilustrações com os principais ensinamentos, apresentados de uma maneira fácil de digerir e entender. Você poderá absorver os principais insights do livro inteiro, em um período de 3 a 5 minutos. Apresentamos o melhor hack de leitura já criado, e comprovado cientificamente, para ajudá-lo a memorizar mais ensinamentos em menos tempo. O nosso material está hospedado na Hotmart, plataforma que é referência mundial na venda de produtos digitais. A Hotmart garante um pagamento seguro e garantia de 7 dias, ou seja, se você não gostar do material, receberá seu dinheiro de volta. Atenção! Vamos liberar um bônus especial para você que está escutando pelas nossas plataformas de audiobook. Preparamos um cupom com 50% de desconto na compra do pacote completo. Na hora do pagamento digite tudo junto, o Top Desconto 50, e receba na hora o seu desconto. Acesse o link, Pacote de Insights, na descrição, e adquira esse incrível hack de leitura. apregoa um infomercial tarde da noite. Se o produto é bom o bastante para profissionais, é bom o bastante para você. Instiga a propaganda. Com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos e aumentando, provoca outro anúncio. Tudo isso são formas de pressão do grupo. Quando marqueteiros relatam que a maioria de uma população ou de um grupo de especialistas prefere seu produto e não outro, estão tentando levar o consumidor a acreditar que aquilo que vendem é melhor. A pressão do grupo funciona porque acreditamos que a maioria ou os especialistas devem saber mais do que nós. Funciona não porque a maioria ou os especialistas sempre tenham razão, mas porque nós temos medo de estar errados. O endosso de celebridades muitas vezes é usado para acrescentar a pressão do grupo ao argumento de venda. Se ele usa, deve ser bom, supõe-se que estejamos pensando. Isso faz sentido quando ouvimos o campeão de golfe Tiger Woods dar seu aval aos produtos de golfe da Nike ou às bolas Titleist. O acordo de Woods com a Nike é tido como o responsável por colocar a companhia no mapa do golfe mundial. Mas Tiger também endossou carros da General Motors, serviços de consultoria de gerenciamento, cartões de crédito, alimentos e um relógio da Tag Heuer projetado especialmente para o golfista. O relógio, a propósito, é capaz de resistir a um G-Shock de 5.000, um nível de choque mais provavelmente experimentado pela bola do que pelo golfista. Mas Tiger o recomendou, então deve ser bom. Os endossos de celebridades também são usados para apelar às nossas aspirações e ao nosso desejo de ser como eles. O exemplo mais explícito foi da Nike com a campanha Quero Ser Como Mike, que sugeria aos jovens a ideia de crescer e ser como Michael Jordan se usassem os produtos Nike. Em muitos outros exemplos de endosso de celebridades, porém, é mais difícil ver a conexão. Sam Waterston, da famosa série Lei e Ordem, por exemplo, fazia propaganda para a corretora TD Ameritrade. Mas, apesar da fama, não há muita certeza sobre o que um ator famoso por seu personagem que condena maníacos homicidas pode fazer pela marca. Meu palpite é que ele é confiável. Jovens impressionáveis não são os únicos visados pela pressão do grupo. A maioria de nós provavelmente passou pela experiência de ser pressionado por um vendedor. Você nunca teve um representante de vendas tentando vender a você alguma solução para o escritório, afirmando que 70% da concorrência usa os serviços deles e depois questionando por que você não usa? Mas e se 70% de seus concorrentes forem idiotas? Ou e se deram aos 70% tanto valor agregado ou ofereceram um preço tão baixo que eles não conseguiram resistir à oportunidade? Essa prática foi criada para fazer uma única coisa: pressionar você a comprar. Fazer você sentir que talvez estivesse deixando passar alguma coisa, ou que todos sabem mais do que você. Melhor ficar com a maioria, certo? Citando minha mãe: se seus amigos pularem da ponte, você pularia também?
Infelizmente, se Michael Jordan ou Tiger Woods forem pagos para fazer isso, poderiam dar início a uma tendência. Novidade, também conhecida como inovação. Em uma grande inovação de design e engenharia, a Motorola criou um telefone da maior qualidade. Lê-se em um comunicado à imprensa em 2004 que anunciava o lançamento do mais novo modelo dessa fabricante de celulares no mercado ultracompetitivo da telefonia móvel. A combinação de metais, como o alumínio usado em aviões, com novos avanços, como antena interna e um teclado gravado quimicamente, levaram à formação de um dispositivo com apenas 13,9 milímetros de espessura. E funcionou. Milhões de pessoas correram para comprar. Celebridades exibiam seus RAZRs no tapete vermelho. Até 1 ou 2 primeiros ministros eram vistos falando em um deles. Tendo vendido mais de 50 milhões de unidades, poucos poderiam alegar que o RAZR não foi um enorme sucesso. Ultrapassando as expectativas atuais quanto à telefonia móvel, o RAZR representa a história da Motorola de apresentar inovações revolucionárias. Disse o ex-CEO da Motorola, Ed Zender, sobre seu novo produto maravilha. Estabelecendo um novo paradigma para futuros produtos a serem lançados pelo setor de equipamentos wireless. Esse produto foi um enorme sucesso financeiro para a Motorola. Era uma inovação de proporções monumentais. Será que era mesmo? Menos de 4 anos depois, Zender foi demitido. O estoque era negociado a 50% de seu valor médio desde o lançamento do RAZR. E os concorrentes da Motorola tinham ultrapassado com facilidade suas características e funcionalidades com novos telefones igualmente inovadores. A Motorola voltou a ser apenas mais um fabricante de celulares, lutando por sua fatia da torta. Como tantas antes dela, a companhia confundiu inovação com novidade. A verdadeira inovação muda o curso do ramo de atividade e até da sociedade. A lâmpada elétrica, o forno de micro-ondas, o fax, o iTunes. Essas são verdadeiras inovações que mudaram a maneira como conduzimos negócios, levamos nossas vidas e, no caso do iTunes, que desafiou o setor a reavaliar totalmente seu modelo de negócios. Acrescentar uma câmera a um telefone móvel, por exemplo, não é uma inovação. É um grande recurso, sem dúvida, mas não muda o setor. Com essa definição revista em mente, até a descrição da própria Motorola para o seu produto torna-se apenas uma lista de alguns bons recursos. Acabamento em metal, antena oculta, teclado plano e um aparelho fino. Dificilmente uma inovação revolucionária. A Motorola tinha projetado com sucesso o mais recente e reluzente objeto para empolgar as pessoas, ao menos até aparecer um novo objeto reluzente. E é por isso que esses recursos são mais uma novidade do que uma inovação. Eles são acrescentados em uma tentativa de diferenciar, mas não de reinventar. Não é ruim, mas não se pode contar com isso para acrescentar valor no longo prazo. A novidade pode impulsionar as vendas. O RAZR provou isso. Mas o impacto não dura muito tempo. Se uma companhia acrescenta muitas ideias novas com grande frequência, isso pode ter um impacto no produto ou na categoria semelhante ao do jogo do preço. Na tentativa de diferenciá-lo com mais recursos, os produtos começam a ser vistos e sentidos como commodities. E, como no caso do preço, a necessidade de acrescentar outro produto na linha para compensar o processo de comoditização acaba em uma espiral descendente. Na década de 1970, havia apenas 2 tipos de pasta de dentes Colgate. Mas, quando a concorrência aumentou, as vendas da Colgate começaram a cair. A companhia então introduziu um produto novo, que incluía uma nova característica. A adição de flúor, talvez. Depois outro, e outro. Branqueador, controle de tártaro, partículas brilhantes, listras. É certo que cada inovação ajudava a aumentar as vendas, pelo menos por algum tempo. E assim continuou o ciclo. Adivinhe quantos tipos diferentes de pasta de dentes Colgate existiam em 2009 para você escolher. 32. Eram 32 tipos diferentes de pasta de dentes Colgate, sem contar os 4 tipos fabricados para crianças. E, considerando como cada companhia reage às inovações das outras,
Isso significa que os concorrentes da Colgate também vendem um número semelhante de variedades, com mais ou menos a mesma qualidade, os mesmos benefícios e o mesmo preço.